Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, graças a Deus, essa manhã preciosa Deus preparou para nós. Nós estamos na nossa série de vídeos sobre o livro de Provérbios, o livro que faz reflexões, traz ensinamentos, princípios, coisas práticas do dia a dia no nosso trato com Deus, na nossa relação íntima e pessoal com Deus, mas também nos nossos afazeres diários, na relação com outras pessoas. Nós vemos aqui princípios importantíssimos, são 700 e poucos provérbios, a fim de nos ensinar como viver de forma sábia, abençoada e próspera em todas as áreas da nossa vida. Nós estamos no Provérbios capítulo 2, no capítulo 2 de Provérbios, a partir do primeiro versículo é o que nós vamos tratar aqui e meditarmos juntos na palavra de Deus. A Bíblia diz: filho meu, aqui, Salomão ensinando aos seus filhos: se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria e inclinares o teu coração ao entendimento. Aqui ao mesmo tempo é um pai ensinando aos filhos, mas também é Deus ensinando os seus filhos, eu e você. Nós que somos filhos de Deus, precisamos estar atentos as palavras do nosso Pai Celestial, a palavra de Deus que ensina aquilo que está no coração de Deus. Esconderes contigo os meus mandamentos, ou seja, abrigarmos os mandamentos de Deus, as palavras de Deus, os ensinamentos do Senhor no nosso coração, contigo, lá dentro da nossa alma, guardarmos de todo o coração. Termos aqui, conforme o texto bíblico, um ouvido atento à sabedoria. E nós já aprendemos que a sabedoria personificada é Jesus de Nazaré. Se tem uma pessoa que representa a personificação da sabedoria, e sabedoria existem dois tipos: a sabedoria do homem, que promove o ego, infla o coração do homem, promove a vaidade e tem até certo valor, mas não é o mais importante. E tem a sabedoria de Deus, que exalta e glorifica a Deus, que é o conhecimento de Deus aplicado no nosso dia a dia, em coisas práticas do dia a dia. A sabedoria de Deus, que é a que está mencionando aqui, é ver a vida do ponto de vista de Deus, é enxergar o mundo com as lentes celestiais. Então, se aplique a sabedoria, tenha um ouvido atento à sabedoria. Um pregador norte-americano certa vez disse que o único problema da nossa vida é a falta de sabedoria. Ou seja, se não temos sabedoria, fazemos burrado, fazemos escolhas erradas, temos comportamentos equivocados, pensamentos errados. Por isso nós temos que ter o nosso ouvido atento à sabedoria de Deus, aquilo que nos ensina o Senhor através da sua palavra. Ele continua dizendo: inclinares o teu coração ao entendimento. Então deve haver uma predisposição, uma inclinação do nosso coração, que é a fonte da vida. Se lembra que Jesus falou sobre tudo que se deve guardar? Guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Coração aqui representa a parte espiritual do homem e a alma humana. A alma é o centro da personalidade humana, que contém o intelecto, ou seja, a mente, a vontade, também conhecido como livre-arbítrio, e os sentimentos e as emoções. Coração. E o espírito humano, que contém a capacidade de ter comunhão com Deus, a intuição e também a consciência, que é como se fosse aquele cordão umbilical que nos liga ao Criador e que nos sensibiliza diante das escolhas da vida. É a lei moral de Deus subscrita, inscrita nos nossos corações. Então, o nosso coração tem que se inclinar para onde? Não é para os prazeres efêmeros, não é para as propostas tentadoras desse mundo, não é para aquilo que o diabo oferece de bandeja, para que você tropece e se afaste do Senhor. Não, o teu coração deve se inclinar na direção do entendimento espiritual. Lá em Colossenses capítulo 1, versículo 12, a Bíblia diz que nós temos que ter três coisas: conhecimento pleno da vontade de Deus, conhecimento da vontade de Deus, nós temos que ter sabedoria, e aqui é a sabedoria do alto, e temos que ter inteligência espiritual, entendimento. Com entendimento, a vida cristã cresce, floresce, é pujante, ela se desenvolve, ela evolui.
através de um entendimento das coisas de Deus. Se você não entender as coisas de Deus, você não vai fazer as coisas de Deus. Então, o que Deus quer transformar é isso aqui, a metanoia, mudança de mente. Romanos 12, versículo 2. Transformai-os por meio da renovação, da metanoia, da mudança da vossa mente, a fim de que vocês possam experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E que nós não nos moldemos, não tomemos a forma desse mundo, né? Os conceitos errados, as vãs filosofias, os equívocos, os enganos, os engodos malignos que esse mundo oferece, os ensinamentos perversos, corruptíveis que esse mundo sem Deus oferece. E infelizmente, querido, tem muito crente que tem uma mentalidade mundana e não uma mentalidade celestial. Tem muito crente que se move por sentimento, por emoção, por paixão, por impulso, por tesão, seja o que for, mas não por entendimento, por princípios e valores, por convicções em Deus, através de um entendimento, de um coração inclinado à sabedoria do alto. No versículo 3, se clamares por conhecimento, por inteligência alcançares a tua voz. E a Bíblia diz, se nós clamarmos a Deus por conhecimento, nós vamos prosseguir em conhecer mais e mais o Senhor. Se invocarmos a Deus por inteligência, alçarmos a nossa voz, ou seja, buscarmos diligentemente a inteligência espiritual, o conhecimento do alto, Deus vai nos dar. E aí ele coloca a importância de tudo isso, conhecimento, inteligência, sabedoria, entendimento. Ele disse, como a prata buscares e como tesouros escondidos a procurares. Ou seja, a Bíblia está dizendo que o conhecimento, a inteligência espiritual, o entendimento de Deus, a sabedoria de Deus é mais importante, é mais valiosa do que os bens materiais, seja prata ou seja ouro, seja tesouros escondidos. Nós temos que procurar essa preciosidade, esses tesouros escondidos de Deus através da Bíblia Sagrada. Quando nós estamos abrindo a Bíblia Sagrada, é como se você estivesse abrindo um baú, o baú da felicidade, o baú dos tesouros escondidos de Deus. Aí entra o versículo 5. Então entenderás o temor do Senhor, entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Ou seja, se abrirmos esse tesouro escondido, que é a palavra de Deus, que é a relação íntima e pessoal com o Senhor, através das 6 disciplinas espirituais, meditação na palavra, oração, adoração, jejum, serviço às pessoas, aos santos principalmente, né? Ao povo de Deus, às pessoas, aos seres humanos, à sua comunidade local, e também a comunhão, as 6 disciplinas espirituais, vou repetir, meditação na palavra, oração, jejum, adoração, servir as pessoas e a comunhão com os irmãos. Através dessas 6 disciplinas nós vamos crescendo em sabedoria, em graça. Nós entenderemos o temor do Senhor e teremos uma vida reverente, consagrada, dedicada, separada, é o que significa a palavra santidade. Não é uma pessoa perfeita no sentido de condição humana perfeita, porque senão seria uma missão impossível para nós como pecadores, mas sim pessoas que se separam para o propósito de Deus, pessoas que são separadas para um propósito divino e vão se aperfeiçoando na medida em que se rendem diante de Deus e permitem que o Espírito Santo trabalhe no seu interior, na sua vida e no seu coração. Isso vai gerando temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, que é apartar-se do mal. E então você também achará o conhecimento de Deus. Eu não sei vocês, querido, mas eu, você, todos nós, todo ser humano precisa do conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus é riquíssimo, é valioso. Olha o que diz o versículo 6, porque o Senhor dá a sabedoria. Então, quem é a fonte da sabedoria do alto? É o Senhor. E lá em Tiago 1,7 diz, se alguém é falto em sabedoria, peça a Deus, que Deus dá, mas sem duvidar no coração, mas com fé, crendo, porque quem duvida é como a onda impelida do mar, que sobe e desce,
Não pense que tal homem conquistará nada da parte do Senhor. Quem tem um coração doble, dividido, quer o mundo, mas quer as coisas de Deus, quer as coisas dessa terra, mas não quer mais as coisas celestiais, fica com o coração dividido, não recebe a sabedoria de Deus. Mas se o teu coração estiver inclinado na direção de Deus, o texto sagrado está dizendo que é o Senhor quem dá a sabedoria. Você pode orar pedindo a Deus: Senhor, me dá sabedoria, Senhor, me dá graça. E o texto continua dizendo no versículo 6, parte B: da sua boca, ou seja, da boca de Deus, é que vem conhecimento e entendimento. Conhecimento de Deus e entendimento de Deus. Entender é compreender, conhecer é receber aquela revelação de Deus, e entender é ter a capacidade cognitiva de processar o conhecimento e aplicar na sua vida com compreensão, com entendimento, com inteligência, com sabedoria. Então isso é tremendo, irmãos, é maravilhoso. E por último, no versículo 7, ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Olha só que coisa tremenda. Para quem que Deus dá sabedoria? Para quem anda em retidão, para quem anda no caminho daquilo que é certo, daquilo que é ético, daquilo que é moral, daquilo que é correto. Uma vida imoral, antiética, incoerente com a palavra de Deus, não receberá do Senhor a verdadeira sabedoria. Mas se você viver uma vida piedosa, consagrada, dedicado, sabe, rendido ao Senhor, Deus reservará a verdadeira sabedoria para você que tem andado em retidão, naquilo que é reto, naquilo que é correto. Não uma vida tortuosa para lá e para cá, uma vida igual uma barata tonta, sem sentido, sem propósito, sem significado, mas sim uma vida reta. E ele termina dizendo: escudo é para os que caminham na sinceridade. Quem é que é o nosso escudo? É Deus. Quem é que nos respalda? É Deus. Escudo é tanto uma arma de ataque quanto um símbolo de proteção dos teus órgãos principais, da tua cabeça, do teu corpo. Deus há de proteger a tua mente, há de proteger o teu corpo. Deus irá proteger o teu coração, os teus principais órgãos, no sentido espiritual. O nosso interior será protegido se andarmos no caminho da sinceridade. Seja sincero com Deus, não seja um hipócrita. A palavra hipócrita significa ator. Os atores da tragédia grega, da dramaturgia grega na época que foi criada essa palavra hipócrita, que significa ator, usavam máscaras de feições, de emoções, alegria, tristeza, espanto, pavor e coisas nesse sentido. Então o hipócrita é alguém que usa máscaras. E a pessoa sincera significa sincera. Por quê? Porque as máscaras na antiguidade eram feitas ou de madeira ou de cera, principalmente de cera. Então, se você quer viver uma vida sincera com Deus, sem máscara, autêntica, legítima, transparente, verdadeira, é esse que é o caminho onde Deus será o teu escudo, a tua proteção, a tua guarnição, em tempos de batalha e guerra que nós estamos vivendo. Amém? Que Deus te dê sabedoria, que Deus te dê o conhecimento, que Deus te dê inteligência, que Deus te dê entendimento. É o que nos ensina Provérbios capítulo 2, de 1 a 7. Amém? Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Dá um joinha aí, dá um like no nosso vídeo, siga o nosso canal no YouTube, compartilhe esse vídeo através das suas redes sociais. Você pode ser uma ponte de amor em favor de outras pessoas. Às vezes tudo que uma pessoa precisa ouvir está num vídeo desse, impactante, que transforma, que chacoalha, que muda a vida das pessoas. Então faça isso. Entre em contato conosco também através das nossas redes sociais, que estão aqui debaixo, e também aqui embaixo você tem todas as informações de como você pode se tornar um cooperador fiel dessa obra linda que Deus está fazendo.